Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Nós estamos hoje continuando a nossa série de lives para abordar alguns perigos à democracia. Estivemos falando a respeito do fascismo, identificando e caracterizando historicamente esse fenômeno, a fim de podermos compreender a adequada utilização desse termo e se podemos falar de fascismo ou, na melhor das hipóteses, taxar movimentos, instituições, governos ou qualquer outra associação, instituição como de inspiração fascista ou utilizando o discurso de viés fascista. Na live de hoje, nós vamos dar prosseguimento aos conflitos modernos e às ameaças modernas à democracia. Mais especificamente hoje, nós queremos debater algo que está, digamos assim, é a bola da vez com relação aos pleitos eleitorais, às corridas presidenciais de boa parte das democracias no mundo inteiro. Eu quero falar das fake news e de um conceito, um neologismo que surgiu nos últimos 10 anos, mais explicitamente por causa da disseminação de informações ou desinformação por meio das novas tecnologias de informação e comunicação, que constituem o chamado conceito da pós-verdade. O que nós podemos falar de pós-verdade e, de certo modo, como que nós podemos caracterizar adequadamente as fake news e em que sentido elas são uma ameaça para a democracia. Também vamos discutir, não hoje, numa outra aula, apenas para que você esteja acompanhando o nosso canal, muito atento, vamos discutir também o espaço cibernético, a internet, como uma ameaça ou uma potencializadora da democracia. Nós vamos fazer uma abordagem histórica com viés pelas teorias da comunicação, da teoria política, para compreender como que a democracia e a própria política e todas as instituições que fazem parte foram grandemente impactadas com o advento da internet, mais especificamente ali nos anos 80, início dos anos 90, e hoje, né, com praticamente mais de 30 anos de internet, de que modo que nós podemos falar como anda a democracia, como andam as possibilidades de mobilização, de participação e atividade democrática desse espaço público ampliado ou na visão dos mais pessimistas, nesse espaço cibernético que se tornou talvez o grande perigo para as democracias. Mas por hoje nós queremos discutir mais especificamente a respeito desse fenômeno moderno das fake news. Não tão no moderno assim, nós vamos verificar que não tem nada de novo, mas como as possibilidades das novas tecnologias têm feito surgir não só, de certo modo, uma ampliação da possibilidade do internauta, do cidadão, do indivíduo comum, se apropriar do espaço público, o espaço informacional, aquilo que até antes da internet só existia por meio da imprensa ou, né, dos canais de comunicação tradicionais, rádio e televisão, sejam ocupados pelas emissoras públicas ou fechadas, ou pelo próprio governo que desses dispositivos fazia uso. Mas, a partir da internet, nós temos essa possibilidade ampliada de todos produzirem conteúdo, todos interagirem, e que isso foi até celebrado no início da internet como uma grande possibilidade, mas que hoje parece estar se tornando um grande problema e que fez até surgir essa palavrinha nova. Nós vamos debatê-la, o que é uma pós-verdade, né? Que espécie de conceito é esse? Como que a gente pode localizar? Então, nós vamos verificar aqui com mais atenção em que consiste, né, essa ideia de pós-verdade. Eu acho que, primeiramente, nós precisamos justamente entender o que é a verdade, né? O que nós chamamos de verdade. Porque se queremos entender o que é pós-verdade, muito especificamente, nós nos perguntamos
Ora, mas como que nós podemos justamente identificar, acentuar aquilo que vem a ser verdade? Porque parece tão difícil, tão complexo nós estarmos falando justamente de uma pós-verdade, né? Se nem claramente nós temos a ideia do que vem a ser uma... como que a gente entender pós-verdade se não está claro para a gente justamente a ideia de verdade? De certa maneira, nós precisamos entender que a ideia de verdade, né, também não é algo fixo para nós. Primeiro porque a igreja cristã, lá no século IV, ela criou justamente uma dicotomia. Nós já vimos isso, temos uma live para discutir isso, quando os padres da igreja cristã, não querendo mais discutir com os filósofos pagãos, criaram uma gradação ou a possibilidade de haver uma outra verdade além da verdade da razão e dos filósofos. Era a verdade da fé. Então, a gente já começa a verificar que 1.600 anos atrás, já começou o conceito de verdade a ficar balançado. Existe a verdade, mas existe a verdade que foi revelada aos homens que têm o privilégio de ouvir a voz de Deus. Bom, além disso, né, nós também vimos a partir de Nietzsche a ideia de que a verdade ela é muitas das vezes uma perspectiva, né, no seu perspectivismo, né? Ou seja, a verdade parece ser muito particular para cada indivíduo, porque justamente pela possibilidade das interpretações, né? Vamos imaginar, eu gosto muito desse exemplo, um acidente de carro, você está dirigindo e de repente você colide com outro veículo e felizmente não há danos, né? Assim, não há um acidente físico, apenas os carros ficam estragados. Existe a verdade, a perspectiva da pessoa com a qual você colidiu o seu veículo. E existe a sua verdade, né? Geralmente nos tribunais existem duas verdades, né? A verdade da parte A interessada, a verdade da parte B, se não tiver mais interessados, seja o réu, seja o procurador, seja o próprio júri. É por isso que Nietzsche cunhou uma frase muito utilizada, muito repetida: não há fatos, apenas interpretações, né? E a própria fenomenologia criada por Edmund Husserl dá-nos a ideia, nos ajudou a entender melhor, né, isso que Nietzsche está falando, que é a maneira como qual os indivíduos enxergam as coisas. E muitas das vezes a fenomenologia é muito utilizada pela psicologia quando o terapeuta é levado a, de certa maneira, considerar o que está na mente do indivíduo. Então, se alguém algum dia foi a Varginha e viu ETs, para o terapeuta fenomenológico, ele não vai se perguntar se o ET existe, mas ele vai se perguntar o que está fazendo com que essa pessoa enxergue os ETs, tenha essa perspectiva, tenha essa experiência fenomenológica. Então, fica difícil conceituar a verdade, né? O próprio Goebbels, né, o propagandista-chefe do nazismo, né, extremamente citado também, ele tinha uma arma, só para a gente entender que fake news e pós-verdade não são eventos modernos. E vamos falar melhor disso numa outra live, pontuando historicamente essa noção de propaganda. Mas o Goebbels tinha uma frase que ele dizia: repita várias vezes uma mentira. Vai repetindo, ela vai acabar se tornando verdade. É um processo cognitivo, né? Na verdade, o que ele está dizendo é uma estratégia que demonstrou-se realmente eficaz. Basta a gente olhar para a experiência do nazismo e de como que o nazismo conseguiu arrebanhar pessoas dos mais extratos, das mais diferentes ideologias dentro ali da Alemanha. Faz sentido. E talvez por isso, né, nós tenhamos aí que concordar com Festinger, né,
que é a ideia de dissonância cognitiva. Nós não vamos gastar muito tempo, não, mas a ideia de dissonância cognitiva explica um fenômeno que é muito comum nos nossos dias, que é aquela coisa de que, em vez de um debate de ideias entre esquerda e direita, entre liberal e conservadores, entre pessoas que querem discutir uma proposta, um modelo econômico, seja desenvolvimentista, seja estatista, seja um modelo econômico de maior assistência social, seja um modelo voltado para desenvolver o mercado ou para fortalecer consumo, apenas como possibilidade de diálogo, o que a gente tem muito forçosamente nas redes sociais hoje e no espectro do ciberespaço é que muitas das vezes as pessoas falam para as suas paróquias. Por quê? A dissonância cognitiva é justamente isso. O indivíduo ele tem dificuldade de raciocinar ou mesmo de compreender fatos, lógicas ou teorias com as quais ele não se identifica ou não esteja familiarizado. Ou seja, não adianta você discutir com uma pessoa de esquerda se você quer falar comprovadamente sobre os benefícios de uma determinada política de viés desenvolvimentista ou liberal. Estou dando um exemplo. Do mesmo modo que é completamente perda de tempo você tentar convencer uma pessoa da direita ou de extrema direita que não tenha afeição, né, ou possibilidade de enxergar algum acerto, algum brilhantismo em alguma medida, alguma política, alguma visão, ou até mesmo algum fato histórico que comprove alguma teoria apropriada pelo campo da esquerda. O que é isso? Isso é um fenômeno que muitas das vezes explica que os indivíduos, num determinado momento, eles param de fazer cognições, né? Não são todos os indivíduos, mas eles acabam interagindo com as ideias com as quais eles têm afinidade, apelo emocional ou alguma identificação por qualquer razão, né? Essa última teoria, ela é muito importante porque ela começa a nos demonstrar que se um indivíduo não está disposto a raciocinar de modo dialético, né? Ou seja, se ele não está disposto a compreender limitações, falhas e lacunas nas ideias e nos eventos com os quais ele compactua, ele não vai, de modo algum, estabelecer uma possibilidade de diálogo. Talvez seja por isso que nós tenhamos cada vez mais no espectro, né, aquilo que nós temos hoje de uma enorme cisão, né? As pessoas extremamente alinhadas de um lado, né, no campo político-ideológico, seja a extrema-direita, e uma grande maioria de pessoas alinhada numa extrema-esquerda, o que empobrece, o que não permite, de modo algum, que se haja um grande debate, né? Por isso que, se é difícil compactuarmos ou definirmos, não compactuar, mas definirmos o que é verdade, nos torna cada vez mais desafiante entender pós-verdade. Trata-se de um neologismo, né? Para descrever mais especificamente, não uma falsa notícia. Pós-verdade não é um conceito que se aplica àquilo que não é verdadeiro ou que é mentiroso. Mentira é mentira. O que não é verdade, não é verdade. O que é falso, é falso. Pós, na verdade, é um neologismo criado nos últimos 10 anos para descrever a tática, né? O uso de apelos emocionais em algum discurso ou a crenças pessoais em detrimento, no lugar de fatos objetivos. Ou seja, uma determinada propaganda, um determinado conteúdo, um determinado discurso prefere usar um apelo emocional ou uma crença pessoal em detrimento de fatos, números, dados ou evidências, né? Em política, né, é justamente isso. Eu vou focar o meu debate, eu vou frisar, né, justamente aí a minha o meu discurso
há um apelo, vou falar para a minha paróquia, vou falar para o meu gueto, vou falar para o meu rebanho e vou fazer uso de táticas de apelos emocionais, vou falar dentro da cognição e do campo identitário e ideológico do meu grupo e não me interessam opiniões, não me interessam fatos, não estou atrás de evidências, né? É o que nós estamos vendo, é o que caracteriza muito particularmente o que chamamos de fake news, né? Não, isso não é nada novo, né? O próprio conceito de pós-verdade é novo, mas você fazer apelo emocional ou justamente abrir mão de evidências ou daquilo que chamamos de verdade, não é nada novo. Os sofistas já utilizavam isso quando ensinavam os alunos no debate, quando perceberam o surgimento da discussão pública em Atenas. Escritores propagavam informações para detratar, né, destruir pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, já era comum aviões, em vez de lançarem bombas, lançarem panfletos para confundir a opinião pública a respeito de determinado líder, de determinado político, ou mesmo a própria presença daquele exército naquele lugar. A propaganda política, né? Nós citamos aí Goebbels, foi muito utilizada no nazismo e fortaleceu-se muito fortemente no século passado, né? E talvez aí, se a gente pudesse falar, voltando na história, a reforma protestante, né, fez muito uso de panfletos porque tinha acabado de se inventar a prensa de Gutenberg e, a partir da prensa, começaram-se a produzir panfletos. E esses panfletos tinham ataques para o Papa, mentiras, detrações, o que fez surgir um fenômeno que nós vamos discutir em outra live, né? Mas só para a gente entender que não é nada de novo, né? O fenômeno em si, a palavra fake news, né? Utilizar desse apelo emocional, mascarar determinados dados ou dar a aparência de verdade ou de informação por meio de estratégias para fazer confundir, isso é mais antigo do que se possa imaginar. Como alguém já mencionou, a fofoca é tão antiga quanto o próprio mundo. E a definição de verdade também parece muito complicada, né? Está tramitando no Senado e na Câmara, justamente nesse momento, um projeto de lei que visa combater as fake news. E aí alguns juristas, alguns intelectuais estão levantando a seguinte discussão: mas seria papel do Estado definir o que é uma informação do que não é informação? E aí, voltando à noção de perspectiva, dissonância cognitiva, a própria fluidez, se podemos assim chamar, do que é uma verdade, ou cada um tem a sua própria verdade, ou é uma verdade, é uma meia-verdade. Ou seja, não nos parece muito adequado, mas está em discussão e talvez é esse um grande reflexo das sociedades modernas, dos tribunais, dos institutos sérios, da própria imprensa. Para vocês terem uma ideia, um levantamento recente dá conta que há muito mais movimentação, acesso, né, e veiculação de informação em canais não oficiais, em falsos sites de notícias, blogs de muitas das vezes pessoas que fomentam este mercado da desinformação ou das fake news, se você preferir, do que os jornais tradicionais, que cada vez mais são menos lidos, ou os canais, seja na internet, seja na televisão ou no rádio, são assistidos ou acompanhados. O que nos leva a entender que a sociedade civil organizada e as próprias democracias precisam, de algum modo, combater e criar mecanismos de controle. Não que isso, né, quando a gente fala controle, alguém pode pensar, não, mas você está defendendo justamente o cerceamento da liberdade de expressão.
Não significa isso, mas é muito possível, com as tecnologias de que nós temos à disposição, você controlar, né? Da mesma maneira como é possível que as redes sociais, os aplicativos e as empresas de tecnologia criem mecanismos para coibir todo esse mercado, do qual nós vamos falar na próxima live com mais estrutura. Mas é justamente para o perigo da democracia, porque se nós temos toda essa dificuldade de dizer o que é a verdade, né? Obviamente, nós estamos aqui colocando que qualquer informação que não passe pelos critérios, né, daquilo que nós conhecemos do bom jornalismo, que é apurar as fontes, dar nome, colocar responsáveis pelas afirmações, identificar os processos, não pode ser considerada como notícia. E as fake news, elas têm justamente esse apelo. É uma roupagem, é uma mentira, uma notícia plantada, uma afirmação, uma fofoca, é algo que é criado para detratar, destruir a imagem de uma personalidade, de um líder político, ou de um governo, ou de uma ideologia, ou de uma instituição que quer que seja, que tem a aparência de verdade, né? É muito conhecido o uso que Donald Trump fez na sua eleição, na sua primeira eleição, quando ele divulgou uma série de mentiras a respeito de Hillary Clinton, e isso foi extensamente viralizado e utilizado. É outro aspecto muito curioso sobre fake news e sobre até o conceito de dissonância cognitiva. Quando determinada informação, né, chega até nós e nós não nos damos ao trabalho de checar a veracidade, a fonte, a fidedignidade daquele tipo de informação. Apenas porque aquela informação está de acordo com meus apelos emocionais, está de acordo com as minhas crenças, com as minhas convicções político-ideológicas, ou está de acordo com os meus interesses, eu não quero que aquele candidato vença, eu quero que o candidato que eu apoio vença, então eu dissemino, eu passo para frente, eu divulgo, eu faço com que aquilo chegue numa determinada cadeia. E tem até um fenômeno, né, que além da disseminação, youtubers, líderes religiosos, lideranças políticas começam a fazer lives trabalhando esses falsos conteúdos e dando a eles uma aparência de seriedade ou de conteúdo jornalístico. Isso para prejuízo ou para obter ganho político. Então, as fake news podem ser dessa forma caracterizadas e são um enorme perigo para a democracia, porque elas têm mais fluxo, elas têm mais fluidez, elas se disseminam rápido e o consumo dessa desinformação ele é maior do que os canais noticiosos que têm pelo menos, né? E eles têm ideologia, né? Todo canal de televisão, todo jornal, ele tem uma ideologia, tem um corte, muito embora a maioria deles, os mais sérios, sigam regras, permitem o contraditório, dão espaço para as pessoas, para os acusados, para o contraditório, para que a segunda parte emita as suas explicações. As fake news estão povoando, né, os nossos dispositivos, o cyberespaço, os espaços de comunicação. Você pode produzir uma determinada informação, mas também está surgindo, né, por parte do judiciário e da própria e também do legislativo, além das iniciativas, está se começando a condenar. Nós tivemos recentemente 2 processos envolvendo a disseminação de falsas informações. Uma pessoa que fez isso no interior de Minas, supostamente afirmando que os caixões que estavam sendo enterrados nos cemitérios em Belo Horizonte de pessoas vítimas de Covid
não havia corpos nesses caixões, havia pedras e quaisquer outras coisas. Esta pessoa está sendo processada e está respondendo pelos danos, né, que ela está causando por essa desinformação, assim como o indivíduo que foi até o SEASA num dia de sábado sem movimento, divulgar uma informação de que o distanciamento social estava causando o desabastecimento. Então, é muito importante ter em mente que as sociedades organizadas, né, as democracias estão se organizando, os setores da imprensa, o judiciário e o legislativo de muitos países estão trabalhando para coibir e controlar, sem prejuízo, obviamente, da liberdade de expressão, até porque é próprio do campo político o uso dessas informações ou desinformações. Nós sempre tivemos, desde Maquiavel, né, quando orientava a disseminar uma fofoca, uma mentira, para desacreditar, para fragilizar. Os debates entre candidatos à política sempre fizeram uso disso, mas mesmo essa cultura da política de desacreditar, de fragilizar o oponente, é preciso ser feita dentro de regras, dentro de cuidados, porque em determinado ponto, reputações, vidas, carreiras, famílias e a própria democracia como um todo pode ser grandemente lesada. Até as circunstâncias que nós estamos vivendo, né, de uma pandemia, a disseminação de fake news, elas vão contra o interesse da sociedade civil e da coletividade, porque fazem desacreditar as medidas emanadas pelos sistemas de saúde, fazem desacreditar as opiniões técnico-científicas que vêm dos médicos e da própria Organização Mundial da Saúde, e faz com que as pessoas não se protejam e justamente venham a causar enorme prejuízo. Então, a sociedade precisa se organizar, a sociedade precisa compreender, mesmo que num determinado momento utilizar dessas informações, enfraquecer o outro, seja do campo político, mas é preciso que nós venhamos a definir esses parâmetros como sociedade organizada. Do contrário, já é difícil dizer o que é verdade, né? Daqui a pouco já nem existirá nem verdade, né? Existirá cada um disseminando as informações ou a desinformação com a qual lhe convenha. O que é fundamental é deixar muito claro, né? Muito colocado. É preciso separar o que é dado, o que é evidência, o que são números, o que é aquilo que nós podemos chamar de confiável, a informação, que é um direito de todo cidadão, né, em toda a sociedade, em todo o Estado democrático de direito, obviamente, das disputas do campo político, né, das disputas que fazem parte de toda corrida eleitoral. É justamente nesse sentido. Antes de repassar determinado conteúdo, cheque, verifique, pense se você não pode ser responsabilizado ou se por aquela disseminação você não vai destruir a reputação, a carreira de outra pessoa ou talvez, principalmente, a sua própria reputação. Porque depois de você haver disseminado esse determinado conteúdo, né? Isso vale para conteúdo erótico, né? Isso vale para informações de cunho que venham expor a honra, né? Que venham afetar aí, né? E venham se enquadrar dentro daquilo que a gente chama de calúnia, injúria e difamação. Tome muito cuidado, porque ao disseminar, você estará se destruindo como pessoa, como cidadão e como indivíduo. É isso. Espero que tenham apreciado e espero que você participe. No nosso próximo encontro, nós vamos discutir como que a sociedade, as sociedades desenvolvidas e organizadas estão
se organizando e quais são os perigos, né, as outras formas de perigo. Aí nós vamos discutir inteligência artificial, vamos discutir o uso de robôs, a própria ciência de dados e de como que os mecanismos de vigilância estão se constituindo como um grande perigo para a democracia e dos mecanismos que a sociedade está criando para combater essa ameaça. É isso. Um grande abraço.